Neste curso, utilizamos algumas telas, mas sem nos aprofundarmos em seu design. E na maioria das vezes, o que estivemos desenvolvendo, mesmo sem perceber, foi parte do back-office do aplicativo. Assim, por meio do padrão Work With aplicado às transações, temos telas para manipular os dados. Vamos aplicar o padrão às transações que ainda não o tinham aplicado. Obrigado. Com isso, o GeneXus vai adicionar ao menu suspenso esses outros Work Withs. Vamos executar para ver. Vamos observar primeiro este procedimento que não criamos, List Programs. Este será o responsável por fornecer os itens desse menu suspenso. É aqui que o GeneXus terá adicionado os novos Work Withs ao menu. Aqui vemos todos os Work Withs girados. Vamos executar algum, por exemplo, o de voos. Aqui vemos o Web Panel criado pelo pattern, que chama a transação. Vemos o menu suspenso ao lado, que nos permite executar qualquer um desses outros Work Withs, o de aeroportos, atrações, categorias, países, clientes, voos, tours. O menu é colapsável, mas só incluiu os Web Panels dos Work Withs. Se quisermos adicionar nossos próprios Web Panels, aqueles que fomos criando, como este, Airports List, como fazemos? Vamos procurar esse procedimento List Programs. Aqui estão carregados os itens do menu em uma coleção. Vamos adicionar como primeiro item aquele que nos interessa. Este é o nome do objeto. Aqui a descrição, que é o que veremos no menu. E este é o link para o objeto. Vamos executar. Vemos que o único programa que precisa ser gerado novamente é este. Vamos executar qualquer um dos Work With. Vemos o item que adicionamos e, se clicarmos nele, ele abre esse Web Panel. Ele é aberto nesta área da tela. Então, de onde vem todo esse resto? Por exemplo, este texto, Application Name. Está claro que ele está ali para ser personalizado. Queremos que diga Travel Agency. Se olharmos as propriedades do Web Panel que acabamos de carregar na área central da tela, encontramos esta, Master Page, com este valor. É um objeto especial, a página mestra, que já vem predefinida para que o back-office tenha uma versão inicial. Se a abrirmos, é aqui que o menu lateral será carregado. E este controle é o que indica que aqui será carregado o conteúdo da página que tiver esta como sua página mestra. É este text block que víamos em execução e que agora queremos personalizar para que diga Travel Agency. Vamos executar. Aqui podemos ver. Se escolhermos outro item do menu, continuamos vendo a mesma coisa, porque a Master Page está sendo a mesma para todos os objetos. E este texto aqui? Onde devemos ir para encontrá-lo e trocá-lo? Ao painel principal. Aqui podemos ver isso entre os eventos. O que significa um estado de espírito? É o nome do sistema de projeto predefinido. O sistema de design é o que confere uniformidade estética e comportamental a toda a aplicação. Observemos que todos os objetos com interface gráfica possuem esse nome de objeto na propriedade de estilo, que corresponde ao nome da base de conhecimento. Vemos uma transação, um painel web criado por nós do zero. O painel web criado pelo padrão, todos têm esse objeto. Se formos às propriedades da base de conhecimento, lá vemos isso como o estilo padrão. Esse objeto é criado automaticamente junto com a base de conhecimento, com seu nome. Aqui podemos vê-lo. Ele possui esta seção de tokens, que são constantes às quais damos um nome, para poder utilizá-las depois na seção de estilos, que são como as classes de um CSS. Este objeto é chamado de sistema de design.
É esse estilo que define toda a nossa área administrativa. Como podemos ver, isso é importante. Outro objeto do sistema de design, a Web Unânime. Onde podemos encontrá-lo? Em referências dentro do módulo GeneShoes Unânimo. Aqui aparecem os objetos que implementam o sistema Unanimous. Lá encontramos o Unânimo Web. Ao abrir o arquivo, vemos a seção de tokens, com esses poucos tokens, e a seção de estilos, com várias especificações de classe, mas já podemos ver que ele também está importando outros objetos do Design System. Em particular esta, Unânime, que é a base sobre a qual todo o sistema é construído. Ao abrirmos o arquivo, vemos que a seção de tokens está bastante preenchida, assim como a seção de estilos. Este não importa nenhum outro design system. É a base da árvore. Vemos especificações de classes para diferentes controles. Por exemplo, aqui vemos a classe Button, que dominará todos os controles que a tiverem associada. Assim, por exemplo, vemos aqui a propriedade que define a cor de fundo dos controles dessa classe. O que é esse valor? Um token de cor, ou seja, uma constante definida na seção de tokens. É assim que aqui poderemos apreciar claramente a definição, através de tokens, das cores do sistema. Vemos, por exemplo, os tons de roxo que dominam visualmente o aplicativo. Por exemplo, repare neste token chamado de um ânimo Accent Secondary. É um roxo escuro. Vamos tentar trocar por um verde. Não podemos fazer isso aqui porque este objeto é somente leitura. Devemos fazer isso no Design System específico do nosso KB. Vamos então sobrescrever o token que vem de um ânimo. Para isso, adicionamos um token de cor exatamente com este nome. E ali definimos o valor, em hexadecimal. Também podemos fazer isso pelo editor gráfico. Vamos executar para ver o efeito. Bem, com isso podemos deduzir que esse token de cor era utilizado em várias classes para definir vários background colors. Agora, vamos observar atentamente o estilo visual e o design desses textos, que estão presentes nos WordWidths, mas também em todas as transações realizadas, onde está definido que eles aparecem com essa cor, esse tamanho, essa tipografia uniforme em todos eles. Se abrirmos qualquer WordWidth, este por exemplo, e editarmos as propriedades do controle TextBlock que nos interessa, vemos que está definida esta classe Heading 01. Se abrirmos qualquer transação e procurarmos por esse outro bloco de texto que nos interessou, veremos que ele tem a mesma classe associada. É ela quem determina o projeto que vemos em execução. Onde é essa aula? Ou no objeto Sistema de Design da nossa aplicação? Ou naquele que ele importou? A Unanimous Web, por sua vez, importa estas outras. A base foi unânime. Se formos à sua seção de estilos e com Ctrl F procurarmos por Heading, veremos ali a classe com as propriedades que ela tem configuradas. Em particular, vemos a propriedade de cor. O valor da propriedade pode ser um valor hexadecimal, um RGB ou um nome de cor padrão, por exemplo, ou, como neste caso, uma referência a um token de cor, que é o que define seu valor. Como não podemos modificar este objeto Design System porque é somente leitura, o que teremos que fazer para alterar a propriedade de cor ou qualquer outra será defini-la no nosso próprio objeto, de modo que a nossa definição prevaleça sobre a outra. Assim, podemos copiar a especificação da classe inteira, por exemplo, colá-la no nosso DCO, Design System Object, e mudar o valor, por exemplo, colocando diretamente a cor verde predefinida.
Podemos comentar todas essas propriedades para que aquelas provenientes do DCO unânime permaneçam válidas e possamos executar o comando. Ali, vemos o verde em ação. Este é um pequeno exemplo de como o sistema de design funciona, definindo o sistema de cores, mas também de sombras, espaçamento, famílias de fontes, etc., por meio de fichas. E, em seguida, usar esses tokens de forma consistente nas classes que se aplicam aos controles da tela. Se quisermos estabelecer um caso específico, por exemplo, suponhamos que desejamos a grade deste painel web. Possui um fundo com uma cor específica diferente desta. Por exemplo, com aquele que corresponde ao token de cor verde 100. Mas nós só queremos que essa grade tenha isso. Se editarmos as propriedades do controle de grade, veremos que ele possui essa classe. Grade. Procuramos por ela num momento de mau humor. E está aqui. Se copiássemos essa classe para o nosso DCO e mudássemos apenas o valor da classe Background Color, essa alteração seria aplicada a todos os controles que utilizam essa classe. Não é isso que queremos. Queremos que isso se aplique exclusivamente a este e somente a este controle de grade. Então, podemos criar uma nova classe. Por exemplo, chamá-la de Grid Secondary, que sobrescreva o valor da propriedade Background Color, passando a adotar a cor que vem do token de cor que não está neste DCO, mas sim no importado unânimo, e que se chama assim. Vamos copiar o nome dele. E aqui o referenciamos. E que, para o restante das propriedades, sejam as que vêm da classe Grid. E o que está faltando? Trocar a classe deste grid pela nova. Vamos executar. Pronto, vemos o fundo exatamente como queríamos. Até aqui, introduzimos as ideias principais para personalizar o design do back-office. Agora, poderíamos nos perguntar sobre a aplicação para os usuários finais. Em algum vídeo anterior, mencionamos que entre os exemplos que podem ser baixados diretamente da página inicial, temos um para uma agência de viagens. Vamos chamar assim essa KB. Certo, agora temos a KB do exemplo, que possui um back-office muito parecido com o nosso, embora menor, e com um Web Panel Home como objeto principal. E também tem implementada a aplicação para o usuário final, mas em vez de ser em .NET para o front-end, é em Angular. Essa aplicação foi desenvolvida do zero. Ela tem um Master Panel, que é como a Master Page do back-office que vimos antes, só que este não vem previsto por padrão, foi necessário criá-lo explicitamente. E aqui temos um panel, que é como um Web Panel, que vai implementar a tela que em instantes veremos em execução, carregada dentro do Master Panel. Todos esses controles que aparecem no layout e os de outros objetos com interface têm o estilo que provém de suas classes, que estão definidas nesses objetos Design System que foram criados do zero pelo desenvolvedor. Aqui, por exemplo, o desenvolvedor criou este DCO base, no qual podemos ver o sistema de cores, que neste caso terá predominância dos verdes. Vamos dar uma olhada rápida na aba de Styles. Ela não está muito populada. Em vez de Run, vamos começar lançando um Build All para que tanto este aplicativo quanto o de back-office sejam construídos. Isso vai demorar um pouco mais, mas teremos tudo construído.
Não é obrigatório, poderíamos ter executado apenas um run do aplicativo Customer Facing. Como é evidente, ele vai pedir para criarmos as tabelas do banco de dados. Esses são apenas esses 4. Vamos pular essa parte. Este é o fim. Vamos ver se ele executou automaticamente alguns provedores de dados para preencher as tabelas com dados. Não abordamos isso neste curso, mas vamos analisar as propriedades desse grupo entre as propriedades da transação. Dados. Convido você a investigá-los. Agora vamos solicitar a execução do painel Atrações. Isso nos oferece a opção de executar, porque o objeto foi declarado como principal. Caso contrário, essa opção estaria desativada. Certo, vamos pular essa parte de construção e ir direto para o final. Vamos clicar para executar. Aqui vemos esse painel de atrações, que também está executando o painel mestre que vimos, que é o responsável por configurar esse cabeçalho e o menu. E o botão de chat, onde vemos que é executado um chat que chama um agente para responder às consultas e diretrizes do usuário. Vemos a predominância dos verdes do Design System. O painel mestre também configura este rodapé aqui. E a página propriamente dita, a de atrações, que é carregada dentro desse painel mestre. É esta do meio, onde vemos todas as atrações turísticas cadastradas no sistema. Isso está implementado dentro de um grid. Cada atração com sua foto, nome, uma descrição, um estado do tempo para o qual está sendo consumida uma API e, além disso, temos este campo aqui para buscas semânticas. Por exemplo, esta. Neste caso, implementamos do zero toda a aplicação, criando os painéis e os DCOs com suas classes e cores. Isto foi uma pequena amostra para entender o que há por trás. Mas, claro, contamos com a possibilidade de importar automaticamente designs elaborados em ferramentas de design como o Figma, seja por humanos ou por inteligência artificial. Para que essa importação seja efetiva, os arquivos devem seguir certas convenções. Essa automatização produzirá algo muito parecido com o que foi feito aqui manualmente. Por que estudá-lo, então? Porque, para sermos capazes de editar o que foi feito, precisamos entender o mais básico do que está por trás. E isso vale para tudo o que vimos neste curso. Convidamos você a continuar explorando o GeneXus e seu ecossistema.